Entrou mais a A Marlene, a Marina entrou. Marina. Ok. Boa noite, pessoal. Já estamos gravando. Hoje nós vamos fazer mais um, um item, né, do capítulo. Nós estamos no capítulo 3, Consciência e Vida, né, do livro Autodescobrimento. E hoje a condução do estudo vai ser com a Cristina, nossa colega, parceira, psicóloga da Parap. Com você, Cristina. Boa noite. Boa noite a todos, a todas, todas as pessoas. Hoje nós vamos iniciar. Ah, não, já foi iniciado semana passada, né? No capítulo Isso. Consciência e Vida. E nós vamos falar hoje sobre a consciência responsável. Como sempre, a Joana de Ângeles traz em cada pedacinho desses textos, ela traz uma enorme quantidade de conceitos, tanto da nossa, tanto da psicologia quanto da nossa religião. Muitos conceitos sobre isso. Então, vamos só ver qual não está passando aqui, peraí. Ah, agora foi demais. Peraí. Então, a mensagem central para que a gente possa entender esse capítulo é que a consciência responsável, ela não é um fardo a ser carregado. O Murilo está entrando. Mas uma conquista evolutiva que liberta o ser humano da dependência de autoridades externas e o capacita a tomar decisões baseadas em valores eternos e o amor genuíno. O autoconhecimento, nessa perspectiva, torna-se o processo de amadurecimento que transforma o indivíduo de executor cego de ordens em agente consciente de transformação, capaz de harmonizar, dever com compreensão e contribuir construtivamente para a evolução da humanidade. Oh, meu Deus. Aí. Qual que é o contexto no qual ela está entrando, né? Então, a autora situa a sua reflexão no contexto das atrocidades históricas cometidas em nome da responsabilidade, entre aspas, né? Desde Pilatos até os campos de concentração nazistas, demonstrando como a responsabilidade mal compreendida pode ser instrumento de crueldade e injustiça. Os temas centrais abordados nesse texto é a evolução conceitual da responsabilidade, de obediência cega à consciência madura, a responsabilidade deferida versus a responsabilidade conquistada, os perigos da responsabilidade cega e seus resultados históricos, que vem lá do que ela fala da questão desde Pilatos, né, que ele lava as mãos dele, ela utiliza essa frase, até os campos de concentração nazistas, né? É a responsabilidade cega. Eles tinham que fazer aquilo. Então aí vem o amadurecimento psicológico com base da verdadeira responsabilidade, os valores eternos como fundamento da responsabilidade consciente. A gente não pode deixar de contar com a perspectiva imortal. Nós somos seres imortais, espíritos imortais. E a sua influência na tomada das nossas decisões quando a gente está aqui na Terra, encarnado. E a responsabilidade como ponte, ela fala muito dessa questão da responsabilidade como ponte. Eu tive até um pouquinho de dificuldade de entender o que era essa responsabilidade como ponte, né? Que nós vamos ver à frente. Versus obstáculo no desenvolvimento humano.
Essas são as questões centrais. E ela fala do paradigma evolutivo da responsabilidade. Joana de Ângeles desenvolve um paradigma evolutivo que compreende a responsabilidade não como um conceito estático, parado, e sim como uma qualidade em desenvolvimento. Nós vamos desenvolvendo essa responsabilidade, que evolui desde formas primitivas de obediência até expressões maduras de consciência desperta. Então, a nossa responsabilidade, ela não é uma coisa parada, estática, estanque, né? Ela está sempre, né, em evolução ao longo da nossa encarnação. A autora oferece uma crítica penetrante às formas institucionalizadas de responsabilidade, que anulam o discernimento individual, como, eu tive que fazer aquilo, era minha responsabilidade. Se eu não fizesse coisas, ia acontecer comigo. Eu poderia ser demitido, eu poderia morrer, poderia acontecer alguma coisa. Transfere a culpa para autoridades superiores. Então, eu tive que fazer, né? Porque as autoridades superiores, elas iam fazer algum mal para a minha vida. Justificam atrocidades em nome do dever e impedem o crescimento moral e espiritual da humanidade. Então, agora nós vamos fazer um aprofundamento da natureza dessa responsabilidade, do qual Joana de Ângeles nos traz nesse texto. Então, a consciência responsável, ela representa uma análise profunda sobre a natureza da responsabilidade humana e sua evolução, desde conceitos primitivos até a consciência madura. Joana de Ângeles desenvolve uma distinção fundamental entre responsabilidade como obediência cega e a responsabilidade como expressão da consciência desperta. Ela faz bem essa diferença, oferecendo uma perspectiva revolucionária sobre a ética, moral e o desenvolvimento espiritual nosso. A obra de Joana de Ângeles oferece, assim, um guia prático para a evolução da consciência moral. Mais uma pontinha desse guia prático, né? Porque o livro inteiro ela nos traz esse guia prático, né? E esse é só mais um pontinho, né, nesse texto, que serve para a nossa evolução da consciência moral, fornecendo critérios claros para distinguir responsabilidade autêntica de suas distorções e orientando o desenvolvimento de uma responsabilidade madura, que serve à vida e ao amor, não à obediência cega ou ao medo das consequências dessa responsabilidade. Prontos? Prontos para mergulhar? Então, vamos lá. Eu separei em 6 fases, tá? Desse processo de autoconhecimento através da responsabilidade consciente. Então, na primeira fase, é o reconhecimento dos padrões dessa responsabilidade. Como que a gente vai reconhecer esse padrão? E logo abaixo, ela vai nos dar no quadro primeiro, nesse primeiro quadrinho, né? No segundo quadrinho, ela vai nos dar um diagnóstico de como que a gente pode superar essa primeira fase. Então, como que a gente vai reconhecer os padrões? Meu pai. Dessa responsabilidade. Identificação de formas de responsabilidade deferida na própria vida. Então, primeiro a gente vai identificar quais as formas de responsabilidade que a gente tem na nossa própria vida, na nossa vida individual. Reconhecimento de momentos de obediência cega, porque todos nós temos, né, não só aconteceu lá na época do nazismo, ou lá na época de Pilatos, né? Nós fazemos muitas coisas na nossa vida, eu fiquei analisando até na minha própria, né? Quantas vezes a gente
tem que fazer alguma coisa para não se prejudicar, né? Às vezes até prejudicando a outra, né? Essa é uma atitude comum que a gente vê no nosso dia a dia, se não na gente e nas pessoas à nossa volta. A consciência de transferências da responsabilidade. A gente é muito pesado a gente enxergar essa responsabilidade, a gente passa para outra. E o exame de justificativas para as ações questionáveis. A gente tem que fazer esse autoexame, né, dessas justificativas que a gente faz, porque essas ações nossas são questionáveis, né? Tem uma frase aqui: o homem é o que acalenta no íntimo. Sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio como de desarmonia pelos quais vai se movimentando a nossa encarnação. Então, qual que é esse autodiagnóstico que ela nos dá? Né? O texto oferece essas ferramentas de algo autodiagnóstico, onde a gente pode identificar essas obediências cegas a autoridades, a transferência da responsabilidade e essas justificativas, causando o quê? Rigidez que impede o nosso discernimento. Tudo isso causa a nossa rigidez. Lembra que eu falei que a responsabilidade ela não é estanque, ela não é parada, ela está sempre em movimento? Então, se a gente não pensar, não questionar, vai causar uma rigidez que vai impedir que a gente consiga discernir as coisas que acontecem na nossa vida. Na segunda fase, ela faz o questionamento das autoridades externas. O que são essas autoridades externas que ela fala? Uma avaliação crítica, a gente tem que fazer uma avaliação crítica de ordens e determinações que a gente recebe no nosso dia a dia, ou que a gente já recebeu. O desenvolvimento de capacidade de discernimento. A coragem para questionar as autoridades quando necessário. E eu vou um pouco além, não é só a coragem de questionar as autoridades, é se questionar também das nossas responsabilidades. E a assunção da responsabilidade pessoal pelas próprias escolhas. Então, é a coragem da gente conseguir a responsabilidade pelas nossas escolhas. E o diagnóstico, né? Ela fornece uma metodologia para desenvolvimento da autonomia moral, que a gente precisa questionar, a gente precisa desenvolver o discernimento, assumir as nossas responsabilidades e integrar experiências em sabedoria. Como ela não é parada, né, não é estanque, você consegue, ao longo do tempo, ir integrando essas. Tudo bem por aí? Travou. Oi, vai. Deu Deu uma uma travada, mas travada, né, voltou. Cristina? É isso que eu vi. Mas parou agora ou quando eu estava Não, falando? Quer que eu volte a algum ponto? não, acho que parou agora. Pode continuar. Tá. Então, a terceira fase de desenvolvimento do amadurecimento psicológico. O aprendizado através das experiências vivenciais, tudo aquilo que a gente vai vivenciar na nossa vida é o nosso aprendizado. A integração de lições de vida, não só as nossas, mas como a gente integrar lições de vida de outras pessoas ao nosso redor. Desenvolvimento da capacidade de compreensão. Quer dizer, como que a gente vai chegar nessa compreensão? Né? A gente pode entender como é que funciona, né? Integrar a lição de vida, mas como que a gente vai desenvolver essa capacidade de compreensão e aplicar, né, na nossa vida? E a harmonização entre dever e consciência. Qual que é o nosso dever e qual que é a consciência nossa perante aquele dever? Então, os critérios de decisão ética, aqui ela fala muito da questão ética, oferece parâmetros claros para
avaliar a autenticidade da responsabilidade nossa, harmonizar, né, dever com compreensão, respeitar a vida como valor fundamental e integrar agora o amor como motivação para que a gente possa integrar todo esse desenvolvimento, desse amadurecimento psicológico no nosso espírito. Muito bem, a quarta fase. A quarta fase é a incorporação de valores eternos. Quer dizer, nós somos espíritos. E aí? Como que é? Como é que funciona isso? Então, a gente vai incorporar esses valores eternos nesse comportamento nosso, na nossa atual missão que nós estamos nesse momento da nossa encarnação. Então, nós vamos verificar a perspectiva imortal como critério de decisão, quando a gente estiver com dúvida, né? O amor como motivação fundamental, o respeito à vida como princípio absoluto, a visão reencarnacionista ampliando os nossos horizontes. Então, ela nos fala nessa perspectiva evolutiva e facilita a nossa compreensão de que forma? Do processo evolutivo, que é da nossa consciência moral. O desenvolvimento progressivo da nossa responsabilidade. Quer dizer, nós não vamos ter consciência dessa responsabilidade, né, que antes era cega, agora a gente consegue entender, e a gente não vai mudar de hoje para amanhã. A gente tem que ter essa consciência, né, que é progressivo. A perspectiva imortal como contexto ampliado, então tudo isso vai contribuir individualmente para a evolução coletiva, porque a partir do momento em que você mostra mudança de atitude, as pessoas percebem a sua volta. As pessoas percebem, muitas das vezes, elas podem começar o amadurecimento delas, dessa responsabilidade. Também sair dessa responsabilidade cega. Então, a Joana de Ângeles fala que o nosso processo não é só o nosso individual, e sim para com toda a humanidade e para com as pessoas que estão à nossa volta. Então, essa foi a quarta fase. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui da quarta fase. Ela fala no texto que é imprescindível um constante renascer do indivíduo para pelo renovar de sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento, a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e absorver essa realidade que está à nossa volta. Porque não adianta só a gente ver a realidade, a gente precisa absorver essa realidade à nossa volta. Vamos começar para uma fase mais zen, né? Depois de todo esse aprendizado até a fase 4, é a prática da responsabilidade consciente. Então, nós vamos praticar ter essa responsabilidade consciente, que é o discernimento entre quando pode e deve agir. A gente não vai mais só pensar que a gente fez errado quando a gente já agiu. A gente, antes, quando a gente se depara com aquela fase, né, aquele momento da nossa vida, a gente já vai falar, opa, peraí, agora eu consigo enxergar e eu posso agir, né? Antes de você, eu posso pensar antes da gente agir. Evitação de precipitações irresponsáveis. Quantas vezes a gente já tomou decisões nessa nossa encarnação precipitada, né? E que ocasionou problemas na nossa vida ou de outrem ao nosso redor, da nossa própria família ou de amigos. Aí ela entra, como eu falei lá no início, é agora que ela fala da função como pessoa ponte. Que nós seremos ponte para outras pessoas
E essas outras pessoas vão entrar na nossa ponte e vão ser ponte para outras pessoas. Eu achei muito interessante esse conceito de ponte. E o diagnóstico dela, transformação de obstáculos em ponte, desenvolvendo a capacidade de conectar pessoas e situações, facilitar processos construtivos. Quer dizer, nós não só vamos fazer a nossa parte, conosco mesmo. Quando a gente se torna ponte, a gente começa a facilitar outros processos construtivos, superando a rigidez destrutiva nossa e dos outros, contribuindo para a harmonização social, que é esse o caminho para melhorar não só a nós, como a nossa sociedade, a nossa comunidade e a nossa sociedade, e isso é mais pessoas entrando e sendo ponte, para que a gente realmente entre no mundo melhor, né? Que a gente tanto espera. E para finalizar, temos. Eu não mudei, é a fase 6. Está errada aí. A fase 6, que é a prática da responsabilidade consciente. Discernimento entre quanto pode e deve agir. Eu acho que eu copiei. Ah, desculpa, era o slide que estava duplicado, tá? Desculpa. Aí a fase 6, que é a contribuição evolutiva. É igual o desenho que está no fundo, é a pedrinha, a última pedrinha, né? Que é a contribuição nossa evolutiva. Que é sermos exemplos de responsabilidade madura. Facilitação do crescimento alheio das outras pessoas. Construção de pontes entre pessoas e situações. Contribuição para a evolução coletiva, para todos. O autoconhecimento como evolução da responsabilidade, né? Para Joana de Ângeles, o autoconhecimento está intrinsecamente ligado à evolução da responsabilidade. Intrinsecamente ligado. O processo de conhecer-se profundamente envolve o quê? Reconhecer os padrões primitivos de responsabilidade, questionar as autoridades externas de forma madura, ao passo a passo. Desenvolver o discernimento através da experiência, integrar esses valores externos como critério de decisão na nossa vida, praticar responsabilidade consciente no nosso cotidiano e contribuir como pessoa ponte para a evolução coletiva da nossa sociedade. Assim, a gente vai conseguir enxergar o fim do túnel, como está essa figura, né? E que o fim do túnel, você pode perceber que o túnel são livros. Eu achei muito interessante essa figura, que é a partir do nosso estudo, né, do nosso esforço, é que a gente vai conseguir enxergar-nos a nós mesmos. E o que eu achei mais interessante é essa pessoa ponte, sermos pessoas pontes para a evolução coletiva da nossa sociedade e, quiçá, do nosso planeta. Obrigada, gente. Era só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, eu estou à disposição. Linda imagem essa última aí, maravilhosa. Bonita, né? Uhum. Deu para entender? Compreender? Uhum. Não é lindo essa questão da pessoa Eu ponte? acho que Você já tinha ouvido falar alguma outra coisa da Joana de Ângeles falando nessa construção da pessoa ponte? Quando eu li, Não, gente, não não me entendi esse lembro. nada. conceito não. O Divaldo, ele sempre trouxe essa ideia nas palestras dele, nas conversações dele. Ai, que Ele coisa sempre, feia, eu nunca tinha visto, não prestei atenção. sempre transmitiu. Falava muito dessa questão de ser ponte. Porque ser ponte é isso que você trouxe, né, do livro. É você ser facilitador, né? Ou seja, quando a gente busca não somente se responsabilizar por nós, mas estender a mão para o outro, a gente está sendo ponte.
quando a gente demonstra empatia pela fraqueza do outro, a gente está sendo ponte. Quando a gente busca compreender uma fraqueza alheia, porque a gente vê que a gente também tem as nossas fraquezas, a gente está sendo ponte. Então, é nesse sentido, eu acho, né? A gente ter essa empatia pelo outro, a gente ter essa disponibilidade, se sentir disponível, assim, no sentido de auxiliar sempre que possível, esclarecer, ajudar a pessoa a compreender. Então, e essa transformação nossa acaba afetando o outro também, né? Porque vai reverberando, sim, né? Aquilo que a gente pratica, por mais que a gente pense que não, mas a gente influencia o meio onde a gente está, porque a gente é vista diferente, realmente. Embora a gente não precise fazer nenhum esforço para demonstrar isso, que seja uma coisa natural, eu penso, que seja uma coisa assim da nossa vivência mesmo, né? Que não seja algo forçado, né? Que seja algo assim para demonstrar mesmo algum tipo de valor, mas essa conquista do espírito mesmo que ela fala, né? Dessa mudança nossa, do nossa compreensão, né? E aí a gente vai, de pouco em pouco, acionando essas forças no outro também. Fazendo ele entender que ele também tem o potencial dentro dele, que não é uma questão que vem de fora, é uma questão que vem de dentro, porque essa responsabilização é a partir da nossa consciência desperta, né? Por isso que ela trouxe essa ideia primária da questão de que lá no passado, e até hoje a gente vê isso, infelizmente, né? As pessoas usar o poder, por exemplo, para diminuir o outro, para escravizar, para, né? Para poder ter um poder sobre o outro, e aí eles falam que é em nome, né, de algo mais supremo, assim, né? Que é uma coisa que eles têm obrigação de fazer aquilo para eles poder justificar o erro deles. Sim. E aí depois ela vai trazendo essa questão da gente ter essa consciência das escolhas que a gente faz, porque nós vamos ser responsáveis por aquilo que a gente escolher também, né? Então é muito profundo, né? Responsáveis pela. Fechou o seu áudio, Cristina. Responsável positivamente ou não pelas pessoas ao nosso redor. Exatamente. Tanto para o bem quanto para o mal. Nós somos responsáveis desse impacto das nossas ações com as outras pessoas. Sim. Cristina, você tem alguma formação em pedagogia? Não. Eu tenho licenciatura em psicologia. Eu tenho 2 diplomas. Ah, você tem licenciatura. Eu porque sou bacharelado você tem uma forma bem pedagógica, assim, sabe? Por isso que eu perguntei. É porque eu não consigo falar de uma coisa que eu não entendi. Uhum. Então, graças a Deus, a Maria me lembrou essa semana, que senão eu não ia lembrar. Eu tive tempo de estudar e preparar e pensar, né? Não, mas foi ótimo, muito bom. Eu não achei muito simples, não achei, achei eu achei bem profundo, bem complicado, sabe? Não achei simples, não. Aqui da minha compreensão, né? E eu estava imaginando assim, a questão aí da responsabilidade cega, né? Imagino assim, se eu tivesse no lugar, né? Trabalhando num lugar onde eu perceberia que tem superiores meus, né? Me passando alguma coisa para fazer, que eu percebesse que aquilo não é uma coisa correta, que ia prejudicar as pessoas, né? Então, eu penso que eu estaria em uma prova pessoal, uma prova, uma expiação nesse sentido. Será que eu faria? Será que eu passaria? Né? O que que eu faria com isso? Né? Porque se a pessoa ela é uma subordinada, né? Uma pessoa subordinada
a alguém superior que comanda lá uma determinada ordem que a gente percebe que aquilo é contra os valores, Nossos valores. nossos valores, né? Baseado em tudo que ela explicou, inclusive da questão aí do espírito imortal, né? Então, assim, como eu agiria? Sabe? Essa é uma reflexão muito legal, né, para gente. Como eu faria isso, E né? isso não é Ou não hipotético, faria? né, Edna? E Porque a gente aí eu já fiquei passou por isso. imaginando, se eu estou num lugar desse, acontecendo isso comigo, isso é uma prova e ou expiação, né? Para ter que passar por uma situação, uma circunstância dessa, né? E Ou um aí, será teste, que eu né, seria Edna? Pode ser também um teste para saber teste? como está o seu Sim. despertar, né, em relação Não, a e essa. não deixa de ser uma prova, né? Não É. deixa de ser uma prova, né? Então, assim, como é que seria isso, sabe? Eu me coloquei nesse lugar, né? Uhum. Então, assim, por isso eu não achei tão simples, não. Não é tão simples assim, sabe? Porque é fácil a gente falar, né? É fácil passar a teoria, mas se a pessoa está numa realidade, vivendo isso, né? Como é viver isso, sabe? Então, essa reflexão que eu fiquei, sabe? É aí que vai entrar a parte da nossa ética e da nossa moralidade, né? Que são os valores eternos que ela está falando, né? Os Sim, valores mas eternos. isso aí, Marina, é a teoria, tá? É a teoria. E Aí, a como é que prática. é isso? E a prática? Como é que é isso, por exemplo, para uma pessoa que é provedora de uma família, por exemplo, tá? E que ela depende daquele cargo, daquela função, você Daquele entendeu? emprego. Então, é uma prova muito grande. É uma prova, por isso que eu falo que é uma prova, tá? É, Então, assim, a gente sabe da teoria, tudo que está escrito ali está certinho, é o ideal. Mas quem está vivendo uma situação, uma circunstância dessa, né? Então, daí, não é simples, não. mas daí o que cabe a nós, por exemplo, é de acordo com essas circunstâncias, a gente achar algumas estratégias, né, para que a gente possa preservar os nossos valores internos e não ir bater de frente, né? Por exemplo, você pode dizer, ficar doente naquele momento, que você tem que tomar uma decisão que vai prejudicar muita gente. Você pode usar de algumas estratégias para você não ter aquela decisão e passar essa responsabilidade para o outro de uma maneira inteligente, sabe? A gente pode usar essas estratégias. Como a gente usa isso no serviço público? A gente tem que ficar bem atento. Eu já trabalhei no serviço público, né, na área ambiental e tudo. Às vezes manda você lá para pelotão de frente, né? Manda, vai lá e faz tal coisa, né? E daí você tem que ir, né? Mas para você não se responsabilizar, você tem que usar de alguns subterfúgios. Então, basta a gente usar uma inteligência aí emocional para que a gente possa, sabe? Então, isso daí a gente pode estar se preservando. Eu acho que cabe aí, né? A gente usar essa inteligência para a gente se preservar, não se comprometer e você não se expor, né? Porque depois, no fundo, fica como se a gente fosse, né? Nós que estamos nos expondo, o outro não está se expondo, o outro está mandando você fazer. Então, vai recair sobre você. Então, a gente tem esse sentido de responsabilidade também conosco mesmo. Acho que aí cabe a questão da integridade pessoal, de você ter se defender, né, desse mundo, né, que é um mundo muito agressivo. Então, a gente está, assim, sempre pisando em ovos, né? Eu acho que é isso. E você sempre pensar uma maneira de você sair daquilo sem você não desautorizar o outro, mas também de você não se comprometer, né? Eu tive essas oportunidades, assim, né? Na vida funcional, né? Acho que cabe isso daí, né? Da gente, assim, defender o pão, mas também não se comprometer, achar um subterfúgio, né? Acho que caberia aí. Depende do subterfúgio, né? Depende do que você vai É, utilizar também. É o que a Joana nos trouxe. A gente é um processo de amadurecimento, né? um Que a subterfúgio que partir do você não, momento, pode falar.
que você não se comprometa, né? Principalmente na sua responsabilidade social, né? Eu acho que é aí, caberia aí, né? De você social, mas é pessoal, pessoal e social. Esse final de semana eu fiz o seminário da dependência química lá pela BRAP, São Paulo, e a Ercília, ela falou uma coisa muito legal, ela falou assim, a partir do momento que a gente muda, automaticamente a gente já muda o coletivo. Só o fato da gente subir um patamar, da gente se modificar, né, se aprimorar, a gente está contribuindo para o coletivo, automaticamente já contribui, já muda no coletivo, né? Então, é assim, essa questão da gente saber que a gente é uma gota no oceano, mas que a gente faz a diferença, né? Com certeza. O que ela fala, né, que a responsabilidade resulta do amadurecimento psicológico Isso. e que é adquirida pela vivência das experiências Experiência. humanas. Harmoniza o dever com compreensão das necessidades dos outros. E uma palavra que eu não vi ela falar no texto, assim, mas que eu sempre relaciono muito a responsabilidade com a palavra liberdade. Eu acho que quanto mais você assume responsabilidade de forma correta, tal, você também ganha liberdade. E a liberdade estaria muito atrelada à responsabilidade. Por exemplo, eu ter a liberdade, né, de assumir responsabilidades dentro daquilo que é o meu valor, a minha ética, né, não obedecendo aos valores externos, né, como ela coloca, né? Então, isso também me Mas, garante uma certa liberdade, a partir do momento que eu tenho maturidade para assumir as responsabilidades, né? Então, aí eu posso escolher também, né? Se eu vou por aqui, se eu vou por ali, né? E desde que eu assuma a responsabilidade, né, de todas as consequências. Que é mais ou menos, se a gente for olhar dentro do desenvolvimento humano, né? A gente vê isso, né? A criança ela não tem capacidade de escolha ainda, não tem maturidade, mas também não tem a liberdade. Quem vai escolher são os pais, né? Algum responsável que vai escolher para ele, né? E com o passar, né, da idade, na adolescência, ele começa a adquirir estes valores, né? Onde ele tem que assumir alguma responsabilidade já, né? Mas aos poucos, até onde ele dá conta também, porque às vezes ele não dá conta ainda de discernir, que é isso que ela fala, né? Precisa praticar, né? Esse discernimento precisa ser praticado, né? Na vivência do dia a dia, é aí que você vai assumindo essa responsabilidade. Então, o adolescente, ele vai passando por isso, né? Ele ganha algumas responsabilidades, né? E aí vai ter o teste ali para ver se ele passa mesmo ou não, se ele assume a responsabilidade, porque às vezes a gente também é esse adolescente que não quer assumir responsabilidade, a coisa está ali posta na nossa frente, a gente fala, não, eu não quero, foge, né? Então, será que eu já tenho maturidade para assumir essa responsabilidade das coisas que chegam para a gente, né? E, mas aí, à medida que a gente vai assumindo essa responsabilidade, a gente vai ganhando essa lucidez, né, pela prática, e aí a gente ganha liberdade. Eu acho que você ganha essa liberdade que a maturidade traz, né? Poder ser livre, né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, parece que a gente vai ficando mais livre, né? Os idosinhos gostam de dizer que eles fazem tudo que eles querem, não tem que obedecer ninguém, blá, blá, blá. Por quê? Porque já assumiram uma série de responsabilidades com a vida, né? Então, tem essa sensação de liberdade também. Então, eu associo muito uma palavra a outra, né? Responsabilidade com liberdade, né? Uma E tem que essa estar Maria, atrelada à liberdade, outra. essa Maria, esse liberdade que você está tema, falando é a autoridade. A partir do momento que você amadurece e você é livre de escolhas, você tem uma autoridade, uma autenticidade. Ela tem que ser. Essa autoridade que você tem, né? Com a É, liberdade, você tem uma autoridade. Essa autoridade ninguém lhe tira, porque ela é um processo seu, de é, amadurecimento seu,
que reflete, né, que a Marina falou, que reflete no coletivo, que reflete no outro, que é a pessoa ponte, né? Quando você olha que a pessoa tem uma autoridade moral, uma autoridade de princípios, e que ela pratica, que é autêntico nela, isso reverbera, né? O que a Marina falou, reverbera no outro, né? Sim. Maria, Um exemplo, Maria, um deixa só um exemplo. pouquinho. Esse tema, responsabilidade com liberdade, tem no Livro dos Espíritos e no tomo 2 do ESD, É, tá? Não é, está nessa lição, mas tem. é. O que eu ia. Eu Pode lembrei falar. de um exemplo. Eu lembrei de um exemplo aqui bem assim, que eu acho que fica bem claro para a gente, né? Isso que a Edna falou tem muita lógica, né? Dependendo do nível do espírito, ele pode se sentir numa saia justa, né? E pode, às vezes, apelar pensando, vamos dizer assim, em não se comprometer, e ele, vamos dizer assim, ele assumir dele praticar alguma coisa errada, por ele ainda não perceber que ele, vamos dizer assim, ele poderia buscar outros meios, né? Eu falo isso porque o Divaldo, ele contava muito nas palestras dele que ele, uma vez, quando ele estava ainda trabalhando na construção da Mansão do Caminho, ele contava várias histórias, né? Mas uma que eu fiquei bem, assim, marcou para mim, é que ele recebeu uma proposta de um empresário muito, muito importante. Ele não citou nome, não citou empresa, não citou nada, mas ele relatou esse fato. Ele recebeu uma proposta de um empresário que ele queria fazer uma doação para a Mansão do Caminho num valor bem alto. Não lembro se era 300 mil, 500 mil, não sei, não lembro mais. Eu sei que era um valor alto. Só que ele queria que o Divaldo fizesse um recibo num valor maior para eles descontar do imposto de renda dele. Era algo do tipo assim, ele ia fazer uma doação para a Mansão do Caminho, mas ele queria que o Divaldo, fizesse Um recibo mesmo, do dobro. um recibo, como se ele recebesse um valor maior para não lá o negócio do imposto de renda lá. Não lembro direito como é que foi. E o Divaldo pegou e o Divaldo não aceitou. E o Divaldo disse que estava precisando, as crianças passando fome, assim, ele tendo que dividir as coisas, repartir, pôr água no feijão, como diz o outro, para poder aumentar a comida. Ele estava passando um aperto. Então, assim, ele tinha necessidade daquele valor, ia fazer um bem enorme para a Mansão do Caminho, mas a moral dele não deu. Não era certo. Não é certo, não é certo. Vamos comer água com feijão, vamos pôr farinha no pirão, vamos fazer qualquer coisa, mas eu não vou me sujar por causa disso. Então, assim, quando o espírito já está maduro, quando o espírito já está preparado, ele busca outros meios, como a Maria falou, como a outra moça falou aí, que eu esqueci o nome dela. Entendeu? A Cláudia. A Cláudia, a pessoa busca outros meios. Por quê? É importante o dinheiro naquele momento? Era. Mas e a reputação? E a cara dele depois para enfrentar essa, vamos dizer assim, essa pisada na bola que ele ia dar? Como que ele ia... E outra, a gente é uma pessoa pública, então, assim, e outra, a consciência da pessoa também acusa, né? Como é que a pessoa, que já é uma pessoa desperta, como ele, como é que ela ia conseguir dormir, ficar bem, sabendo que ela fez uma barganha lá com o outro, para ajudar, né?
para ajudar a mansão do caminho, não era um benefício próprio para ele, que a gente sabe que o Divaldo, como o Chico, eram pessoas desprendidas disso. Então, mesmo que ele recebesse aquele valor, não ia ser pessoal, ia ser para a mansão do caminho, era algo para a comunidade, para a coletividade, mas mesmo assim ele não aceitou. Ele falou muito obrigado, mas nós vamos buscar outros meios de poder nos amparar aqui na mansão, mas eu fico muito grato pela sua ajuda, mas a gente não vai ser possível a gente fazer esse trato. Então, Marina, E ele não aceita. esse é um exemplo bem legal para ilustrar exatamente isso que eu acho que a Joana está falando. Por exemplo, ele tinha a responsabilidade com as crianças, ele precisava atender as Tá crianças, faltando, o existia uma áudio tá ruim, responsabilidade. Maria. Está Chega mais faltando perto. comida ali, mas tem uma outra responsabilidade que é comigo mesmo, com a minha moral. Então, o que é que pesa mais nessa balança, né? Então, é você ter essa Tá? capacidade de discernir, né, entre uma responsabilidade e outra, né? Qual que eu vou escolher, né? Porque ele, Sim. nas duas situações ele era responsável pelas crianças também, né? Então, em qual com o meu despertar, né, vai escolher nesse momento com essa maturidade que eu tenho, né? Acho que ela fala disso, né, no texto, né? Porque a gente pode Sim. pensar, né? Poxa, mas são crianças, né, que estão passando fome, né? Então eu vou fazer isso para poder os fins justificarem os meios, Isso, né? exatamente. A desculpa, né? A desculpa. A velha desculpa. Exatamente. Você falou pouco e falou tudo. O fim justifica o meio, né? Ou seja, por um evento que eu estou passando, então eu faço, né? Quer dizer, eu fico na mão do outro, né? Porque daí eu estou me contaminando e eu dou brecha para o outro se contaminar também. Então, que ponte que eu estou sendo nesse momento? Ponte para fazer o mal. É, Exato. Ai, Amarrou bem a coxa de retalho agora. Ficou boa. é. Eu achei que esse exemplo ficou bem legal. Por isso que é bom estudar em grupo, né, Edna? É por isso que é bom, exatamente. Marina. Verdade. E aí tem essa maturidade, precisa ter essa maturidade, senão a gente não tem essa coragem, porque tem que ter uma coragem para você enfrentar uma Ah, realidade, sim. você falar Coragem. um Não é pouca, não. não é? Você tem que estar seguro desses seus valores, né? Que você já adquiriu E para, hoje, olha, não vou fazer. Ah, mas vai ter tal consequência. Não, mas eu não vou fazer. Ou, ao contrário, eu vou fazer. E aí, né, mesmo mediante algumas ameaças, algumas coisas, você se ficar firme naquela situação, né? O e quem propósito, né? trabalha, e quem trabalha em ONG tem que ter muito cuidado agora com a questão de lavagem de dinheiro, sabe? Isso. Porque é bem fácil surgir algumas ofertas assim do nada, entendeu? Ah, E até a questão do próprio tráfico de drogas, né? Que eles gostam também de lavar Exatamente. dinheiro. Sim. Mas é E por isso que a usam lavagem de essas dinheiro está diretamente relacionada à droga. com doações. Uhum. Para poder desembolcar o dinheiro, né? Lavar mesmo. mas aí, por exemplo, numa situação dessa, eu voltando, né, o que a gente estava falando sobre liberdade, a pessoa que já é madura, que já tem esses valores bem reforçados, ela tem essa liberdade também de poder optar sim ou não, vou fazer ou não vou fazer, né? Que também E se fizer, vai fazer consciente que vai está fazer errado. consciente, exatamente, e sabendo que tem que assumir essa responsabilidade. Fui eu que É. travei? Fui Deu uma eu que parada de travei? novo. É bem rapidamente e volta. De vez em quando dá uma travadinha, mas volta. É, eu vi que O Murilo está quietinho. travou. Você está E aí? assim, porque a gente erra, né, gente? A gente erra, todos nós. Sim. Meu Zoom está com problema hoje. O É, Zoom dele está com problema. é, Ah, tá. Ele está com o vídeo fechado. Muito bem. Para mim, ficou bem boa essa lição, bem clara, né? Deu para entender bem.
com a colaboração de todos, né, De acaba todos. fechando melhor ainda, o que a Cristina traz, porque você já trouxe bem didático, sabe, Cristina? Mas eu também ainda estava um É, pouquinho com dificuldade de entender. O que a Cláudia trouxe, a Marina, a Edna, acaba fechando, né, a compreensão. hum. Sim. Por isso que eu falei, construir uma coxa de retalho, ficou pronta, ficou legal, ficou prontinha. Ficou com babado e tudo, né, Ficou Edna? com babado e tudo. Boa, boa. Essa tal Gurias, vamos ver responsabilidade. se, vamos ver, ele tentou entrar de novo, vamos ver se ele consegue. Ah, Gaia. Parece que vai dar, pelo menos Vê, parece. Ah, apareceu. A minha Oi, ele Epa! também tá oi, Oi, ruim Murilo, hoje. tudo bem? deu certo aí O Zoom no agora? computador não está funcionando direito. Oi, boa Eita, Eu noite. estou vendo aí as conversas, tudo, né? E fiquei lá na incorporação dos valores, item 4, Ah, perspectiva imortal. Sempre que eu pensei, ao longo da minha história de vida, aí um depoimento pessoal, tudo que eu fui fazer na vida, pensei, tá, apesar de me considerar um caminhante na doutrina espírita a partir de 1997, 98. Mas antes disso, até os 27, 28 anos, eu sempre pensava, vou dar um exemplo, com 18 anos, eu tinha um revólver dentro do carro, eu já comprei um revólver, né, e já andava armado. Jesus. Então, eu olhei para a situação e pensei, eu quero passar o resto da vida e com a morte dessa pessoa na minha cabeça, a pessoa atravessou o sinal do pare e quase bateu na minha porta. Então ele quase me machucou. Eu xinguei tudo ele, meti a mão no revólver e eu falei, não, vai embora. Eu nada, né? O anjo da guarda, porque eu acho que eu era extremamente imaturo, não tinha condições de vai embora, você não vai dar conta de ficar o resto da vida com a morte dessa pessoa na sua cabeça, e nem ficar na cadeia. Então, vai embora. E aí, ela vem e traz essa perspectiva imortal como critério de decisão. Ou seja, ali, aquele jovem imaturo, talvez não fosse somente ele, né? Mas o espírito já protegendo ali as duas partes, tanto o rapaz que invadiu, quanto eu, né? uhum, Então, se eu estou hoje aqui, é graças a essa perspectiva imortal. Eu falei assim, eu não consigo viver com a morte de um bichinho na minha cabeça, que dirá um ser humano, né? E aí a questão da contribuição individual para a evolução coletiva, que aí cabe no que vocês trouxeram. E eu olhando, a gente analisando ali, nós enquanto grupo, né? E aí veio a questão do exemplo do Divaldo, e eu também lembro dessa história. Eu te dou 300, você me dá um recibo de 600. É Estamos, exatamente isso. estamos É, combinados? Não estamos combinados. Você pode levar seu dinheiro embora. Se você quiser dar 600, eu te dou um recibo de 600. Não exatamente. quero. Então, tá bom, tchau. E aí eu vejo, a Edna vai perceber bem isso. Como que nós, mesmo ao vivo, sendo gravado, Joana está aqui, está junto com a gente através da pleiade de espíritos, trazendo os exemplos necessários para que a gente possa construir uma harmonia, para que a gente possa prevalecer e permanecer como grupo, estudando, passa novembro e vem dezembro e a gente está aqui. É graças a isso, a gente não está sozinho, né? A gente está amparado. Esse grupo é muito amoroso e tem recebido esse amparo espiritual. E eu querendo escrever tudo isso e falar tudo isso e não conseguia. Eu falei, eu vou entrar pelo celular.
Então, um beijo para vocês e parabéns, Cristina, Claudinha, saudades de você, fazia tempo que a gente não se via. Obrigado aí pelo carinho da presença. Era isso que eu tinha falado para vocês. Obrigado. Que legal que deu certo você entrar. Bom mesmo. Muito bem, pessoal. Alguém mais quer colocar alguma coisa que ficou, algum novo exemplo, alguma vivência que vocês já passaram, que teve uma situação assim que a gente fez errado, ou fez certo? Eu posso Ah, contar outra, se exemplo, vocês quiserem. exemplo tem de monte, né? Ficar com o troco dos outros, fazer de conta que... Hã? Quem nunca? É? Quem nunca fez alguma coisa que não esteve muito certa, né? Eu acho Não? que não dá para a gente É, falar, não, nunca fiz. Não, 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 não dá. O Murilo falou que se quiser, ele conta um outro caso. Conta, Murilo. temos tempo. Eu vou trazer uma experiência para vocês. Nós estamos no setembro, ainda não, já entramos Não, em hoje é outubro, né? 1º de outubro. Hoje é o A minha história é para setembro. Agora só ano que Atrasado um vem. dia. Não, tá Tem atrasado um nada ano não, agora. pode falar. Tinha um menino na sala de aula e o professor olhou para esse menino. E ele olhou para esse menino e ele falou assim: Você tem carona para casa hoje? Ele falou assim: Ixi, que professor estranho, né? Que fica convidando aluno para levar em casa. Não, professor, eu não tenho. Você vai para casa direto? Vou para casa direto. Vou te dar uma carona hoje. Ok. O professor terminou a aula de matemática dele, eram os últimos dois tempos, e aí levou, esse menino parou na frente da casa dele. Aqui é a sua casa? É. Eu não vou me demorar, o professor falou. Eu vou contar uma história para você. Eu quero que você ouça com muita atenção. Eu era engenheiro, estagiário de engenharia na construção de Itaipu. E eu comecei a olhar lá para baixo, naquela rampa bem alta, né? E, e eu, de repente, me deu vontade, começou a me dar vontade de me jogar lá de cima. E o meu supervisor gritou alto, com tanta força que eu me assustei, olhei para ele e falou: Venha cá. E ele teve uma conversa muito séria comigo sobre você querer desistir. Porque eu vejo que no processo do autoconhecimento, quantas vezes nós persistimos e quantas vezes nós temos o desejo de desistir, e se não é alguém que tenha empatia. Então, esse professor, ele falou assim: o mesmo olhar que aquele supervisor viu nos meus olhos, eu vi no seu. E eu não sei o que você estava pensando, mas eu imagino. Ele falou assim: eu estava pensando em me matar. Você sabe que lá naquela porta, dentro daquela casa, tem duas pessoas, uma seu pai e outra sua mãe? E eles estão esperando a chave virar na porta para que eles possam escutar o barulho de você entrando e que aí eles vão poder dormir. Minha filha não dorme. Aí o professor falou: minha filha não dorme enquanto eu não chego, então eu não vou me demorar. Pensa com carinho. E ela deve estar lá no berço já, andando para tudo quanto é lugar, me esperando chegar. Eu vou embora. Então, essa é a história que eu queria deixar para vocês como uma perspectiva imortal, como critério de decisão. Ou seja, que nós possamos reverberar, né, nessa contribuição individual. Esse professor, ele colaborou individualmente, o supervisor dele colaborou individualmente, mas se a gente olhar, já são menos 2 suicídios. Pessoas ponte. Pessoas Pessoas, ponte. ponte. Exato, exato. Esse era o exemplo que eu queria trazer quando vocês me deram a chance. Mas passou, já é setembro, né? Já é outubro.
Mas não É, importa, Murilo, Mas para o ano inteiro. o mês é mas só um infelizmente caixote. não acontece só em setembro, infelizmente. 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 Eu não posso. Será que eu posso contar uma coisa triste para a gente finalizar? Acho que não, né? Eu acho Pode, que se você está com o pode. coração Claro para que pedir, pode. conte. Eu tenho uma irmã que é Pode sim. professora e ela deu aula numa determinada escola, não está lá mais, mas ela tem alguns alunos que têm o WhatsApp dela. Aí ligaram para ela e ela, quando chegou aqui em casa, falou: acabei de sair de um velório. Falei: o que que foi? Um aluno de 15 anos, filho único, a mãe super presente na escola, ele simplesmente suicidou. Criança, agora no meio de setembro, não faz um mês isso. A mãe estava assim devastada, devastada. Essa criança, me parece, pelo que ela me falou, me parece que ela tinha TEA e depressão, entendeu? Pelo que ela me falou. E a mãe, e aí que eu falo, né? A questão mental, as pessoas, assim, a maioria, a grande massa, não sabe o perigo que é, a complexidade que é, sabe? Essa mãe, quando a minha irmã foi aluna, professora dele, falou: olha, mãe, ele é bem desorganizado, a questão, né, do material e tal. Dá uma pesquisada nisso, né? Leva ele para fazer uma avaliação e tal. Então, ela não sabe se a mãe foi ou não foi, mas, assim, às vezes a mãe era muito interessada, ela era bem participativa, mas às vezes ela não sabia quão complexo a coisa é, entendeu? Ela falou que ele era um menino boníssimo e era assim, até tinha bullying, porque ele era muito puro, esse menino, sabe? Então, parece-me que ele era uma criança que não se adaptou, né, ao meio, sabe? 15 anos a criança, entendeu? Por isso que a história é triste, porque realmente aconteceu, né? E não faz um mês isso. E Hum. aí é isso, eu fiquei pensando, né? A, a televisão poderia, né, sei lá, a mídia de massa, sabe? Poderia falar mais sobre a necessidade. O duro é que não tem estrutura pública também, né? Não adianta falar muito e não ter estrutura para suportar, né? Sim, é. A, a- Mesmo que seja a prevenção e a promoção, não tem nada, né? Não tem nada. Por isso eu acho que nem mexem, porque a complexidade é alta e as pessoas não têm noção, sabe? Não têm noção da questão mental, sabe? Era isso. Hum. Que ele receba, ele, a mãe e todos, né, que estão passando por isso, É, recebam de todos nós, né, Da uma vibração. prece sim. que conforte o coração, que conforte os familiares. Sabemos que não é fácil, né, para ninguém. Uhum. É. É dureza. Mas é isso. Mas Que possamos continuar trabalhando na prevenção, né, que é o que nos é, cabe aqui, nos e a gente, motivar cada vez exato, mais, né? que eu acho que a gente faz aquilo que é possível, né? Nós fazemos, né? Aquilo que nos cabe, né? A gente faz. Então, assim, esse nosso programa dessas aulas, né? Agora, voltando ao público, né? A gente pensou da questão né? Do conselho e tal, voltamos ao público. Então, é disponível, né? É uma promoção à saúde. Então, ela está pública, né? Quem quiser acessar, acessa, né? Nós temos os atendimentos também, limitado em relação à grande população, à grande maioria, mas é limitado pela quantidade que a gente tem de voluntários, né, para poder atender. Mas aqueles que, né, acessam e são atendidos, a gente faz a nossa parte. É uma gotinha no oceano, mas a gente Uhum. faz, né? Então, acho que se cada gotinha do oceano fizesse, né, Sim. melhoraria também, né? Mas a gente está aí cumprindo aí com a nossa parte naquilo que é possível, né? É porque, e É voltando isso. ao tema, porque é o nosso senso de responsabilidade, né? Com o outro também, né? A Exato, gente tem responsabilidade exato. conosco, com a nossa família, mas
Graças a Deus, a gente já despertou para essa necessidade de ter essa responsabilidade com o outro também. Uhum. Exato. Ser ponte, ser ponte para ajudar o outro Uhum. a despertar a consciência e ele poder também caminhar com as próprias pernas e ser Isso. um elo a mais nessa força motriz que é a evolução, né? Uhum. Sim. A pessoa também se tornar ponte, né? Ela também ser É, capaz de bem legal construir, essa parte, né? Foi bem né? legal. Sim. Uhum. Sim. Muito bem, pessoal. Tá sem Podemos som encerrar? aí, Marina, oh, Cristina. Sim, eu estou falando realmente muito bom. Uhum. Podemos finalizar, né, Maria? Podemos. Sim. Podemos finalizar? Sim. Ok. Então Sim. tá. Boa noite a todos, gratidão a todos que participaram, gratidão a todos que vão ouvir depois. E quarta-feira que vem estaremos aqui com mais um tema.